Oi, bem-vindas, tudo bem? E comecei uma live, ela caiu. Vamos de novo. Hoje vou falar sobre a separação do feminino, o quanto ele é importante nessa jornada, né, dessa conexão com o nosso feminino. E você que está assistindo gravada, coloca mais lá pra frente. Oi, Kel. Coloca mais lá pra frente, tá? Que eu vou esperar o Instagram avisar aqui todo mundo pra gente poder começar. Tudo bem, minha amiga? Saudades. O áudio tá bom? Preciso saber se o áudio tá bom. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Agora sim, agora o Instagram começou a avisar vocês. Nós vamos falar sobre a separação do feminino, a rejeição do feminino na jornada de conexão com a nossa energia feminina. Ai, que bom que tá bom. Fico feliz. Bom dia, bom dia. Aê, Instagram, agora sim você tá avisando todo mundo. Meninas, sejam muito bem-vindas. Meninas nada, né? Leoas. É uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Eu perguntei do som porque o meu tripé acabou de quebrar. Estou aqui apoiada nos livros, mas nada vai deixar, né? Nada vai me atrapalhar a fazer essa live, que é tão importante. Hoje nós vamos falar sobre a separação do feminino, tá? Como a gente rejeita esse feminino e entra no arquétipo de heroína com esse masculino potencializado e que nos atrapalha tanto, né, nessa conexão com o nosso feminino. A base do que eu trago aqui e que também vai estar na jornada. Oi, José, bem-vindo. Que está na jornada de conexão feminina é o livro A Jornada da Heroína, que é um livro de cabeceira, né? Toda mulher precisa ler, precisa entender, né, qual que é a nossa jornada mesmo, o nosso caminhar dentro dessa conexão com o nosso feminino. O primeiro passo é esse, é a gente rejeitar o nosso feminino. E aí você deve se perguntar, Carol, mas como assim? Como que eu me separo desse feminino? Como que eu rejeito esse feminino se eu nem reconheço esse feminino? E eu vou dizer para você que sim, você reconhece e vê e sabe o que é o feminino, né? Que é a nossa conexão com a nossa mãe. O nosso primeiro contato com o arquétipo do feminino é com a nossa mãe. E ela que muitas vezes é a culpada de tudo, né? Ela é colocada como culpada de tudo, com uma carga muito grande, ela é vista, né, como uma principal peça, principal culpada mesmo, né, seja ela de um jeito positivo, seja ela de um jeito negativo, no nosso desenvolvimento com a conexão do nosso feminino, tá? Eu tô olhando meu roteirinho aqui, claro que eu não faço live sem roteiro, porque eu não sou besta nem nada, tá? Eu vou parando um pouquinho, porque eu ainda não tomei café. O som tá legal então, né? Tá tudo bem. Ai, que delícia. Café é vida. Café para acordar, vinho para dormir, né? É assim que funciona. Oi, Cirlei, bem-vinda. Tá ótimo? Ah, então tá bom. Obrigada, amiga. Sempre presente. Adoro. Ah, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos lá. A sociedade, ela deposita... Ai, que gostoso. Café é bom. Eu fiz só um pouquinho. Já dá para manhã inteira. Então vamos lá. A sociedade, ela deposita uma responsabilidade sobre a mãe no desenvolvimento da criança, seja ela mulher ou homem, né? Como se fosse algo assim, somente dela, somente ela faz, somente ela que é responsável pela educação, por tudo, né, relacionado à criança, porém ela não tem um apoio, né? Quem aqui se sente neste lugar de
ser mãe, ser esposa, ser... antes disso, aqui, quem é mãe? Coloca eu pra mim aqui. Eu. Coloca pra mim pra eu poder ver que rumo que eu vou tomar nessa live, tá? Porque o que a gente vai falar aqui é sobre essa conexão com a mãe e sobre essa desconexão com a mãe, o quanto isso é necessário. Quando a gente se vê com uma mãe, seja ela pro positivo ou pro negativo, isso tem duas vertentes dentro da nossa jornada de conexão com o feminino. Quando a mãe, ela é muito negativa, tá? Ela é competitiva, ela é ausente, tá? E quando ela é extremamente positiva, aquela mãe parceira, aquela mãe que tá sempre te apoiando em tudo. Então a gente tem essas duas vertentes. E é necessário que a gente se separe dessas duas mães. Não quer dizer que uma mãe, tá? Que é mãe. Tá com um delay total pra mim aqui. Não quer dizer que uma mãe é melhor do que a outra, tá? Lembrem-se, nós estamos num cenário de individuação dessa mulher, dessa busca pelo autoconhecimento, pela busca da sua identidade, da sua individualidade, tá? Então não existe uma mãe pior ou uma mãe melhor. Existem os dois tipos de mãe em que a gente precisa se separar delas pra gente encontrar a nossa mãe interior, aquela mãe que a gente busca ser pro outro, aquela mãe que a gente desejava ter e muitas vezes a gente não tem, tá? E que a gente se sinta em paz com ela, tá bom? E aí eu começo então, tá? Com essa mãe negativa. Quando essa mãe, ela começa a interferir, tá? Na sua feminilidade, quando ela começa a não ter mais essa conexão com você mesma, e isso é desde quando a gente é criança, tá? Que essa mãe foi ausente, ela foi negligente, ela foi... Oh, meu Deus do céu, vem cá, neném, vem cá, meu cachorro, gente, toda vez agora eu começo a falar, ele acha que é com ele, e aí ele começa a chorar. Vem aqui, amor, vem cá. Vem aqui, vem cá. Ô, gente do céu, peraí, gente. Tem um bebê chorando. Vem aqui, meu amor. Então não quer vir, não vem. Então essa mãe terrível, tá? Ele é terrível, amiga. Ele não... Tá ali, mas tá tudo bem. Quando essa mãe... A gente tem essa mãe terrível, essa mãe que ela maltrata, tá? E não maltrata somente fisicamente, mas emocionalmente também. Isso acarreta em nós uma visão negativa de uma mãe. E aí, na vida adulta, a gente pensa, eu quero ser uma mãe, mas eu não quero ser igual à minha mãe. Esse pensamento, ele acompanha a gente por muito tempo, até que a gente consiga separar, né, quem somos da nossa mãe. Por quê? A gente tem essa ideia de mãe dentro da gente desde quando a gente nasce. Então, eu preciso de uma mãe assim, 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 assim. Só que a gente não toma consciência disso. E quando essa mãe é ausente, e eu vou usar mais o ausente aqui, e não quer dizer o ausente de tipo, eu não cresci com a minha mãe, tá? Eu fui adotada, não é sobre isso. É sobre aquela mãe ausente que não dá carinho, que não dá afeto, que não dá atenção, que não dá... não é aquela que está ao lado. Ela vai, ela cria, ela fornece, ela provê, mas ela não tem essa proximidade, tá? Esse carinho mesmo com você. Então, a gente tem essa necessidade, todo ser humano tem essa necessidade de carinho, de afeto, né? De proteção. E quando essa mãe, ela não supre essa necessidade, a gente rejeita totalmente esse feminino. Lembrando, a mãe é o primeiro arquétipo, é o primeiro
ponto em que a gente reconhece o nosso feminino é através da nossa mãe. Então, se eu não tenho essa mãe que me dá o afeto, que me dá o carinho, que me dá atenção, como que eu vou reconhecer o feminino dentro de mim? É quase impossível, né? Então, eu vou para um outro lugar, eu vou para o masculino, né? Onde o masculino eu sou vista, eu sou reconhecida, eu sou ouvida, né? Porque como eu não recebi carinho, eu provavelmente também não sei dar carinho, não sei dar atenção, não sei dar afeto. Mas eu sei ser determinada, eu sei ser forte, eu sei colocar de lado o meu sentimento, vira um tratorzão. E aí eu vou pro masculino e nego o meu feminino. Tá dando para entender aqui? Essa é a mãe, tá? Ausente, a mãe negativa que a gente chama e que a gente precisa separar. E que lá na frente, dentro da jornada, a gente faz essa reconexão com ela de novo, né? A cura da relação mãe e filha. E isso, gente, muito acontece, tá? Com as mulheres. Com os homens é uma outra identificação, é uma outra individuação, uma outra individualidade. Aqui a gente fala somente de mulheres, tá bem? Tá ficando tranquilo aí? E quando que a gente abandona essa mãe? E aí, aqui no livro ela diz assim: a primeira vez que qualquer mulher toma conhecimento do que é o calor, nutrição, ternura, segurança, sensualidade e reciprocidade é com a sua mãe. Então, se eu não tenho essa mãe, bichas caindo, isso é maravilhoso. Então, se eu não tenho essa conexão com a mãe, que é o meu mundo inteiro, eu vou fazer o quê? O que eu faço? Eu abandono essa mãe. Eu saio de casa muito cedo, eu não visito essa mãe, eu não quero contato com essa mãe. Não é desejar o mal, eu não quero o contato, tá? Com essa mãe, porque ela me traz sentimentos sombrios dentro de mim que eu ainda não tô pronta para enfrentar, que eu ainda não tô pronta para expressar, para sentir verdadeiramente, tá? Então eu abandono essa mãe e aí eu grudo totalmente. Sim, a gente pode buscar fora. E aí por quê? Como essa mãe interior que vive dentro de mim, ela precisa ser nutrida, então onde que eu vou buscar essa mãe idealizada? Em outras mulheres, tá? E aí você pode ver durante a sua caminhada, principalmente, tá? Na adolescência, que tem aquela mãe da amiga que a gente, às vezes, é a confidente, é a que direciona, é a que a gente busca conselhos, talvez na avó, tá? Não necessariamente, mas em alguns casos a gente vai para a avó, mas sempre mulheres mais velhas que ocupam esse lugar maternal, né, para nossa mãe interior que sente falta, né? Então a gente busca sim, tá? Essas alternativas para suprir essa necessidade dessa mãe. Respondi, Kel? Uma outra coisa que fica também muito difícil, né, e desafiador da gente entender quando essa mãe ela não consegue levar a sua vida adiante, né? Ela fica no estado deprimido ou sempre está dizendo: olha, eu não fiz isso porque tive que criar vocês, porque eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. E a gente, inconsciente, se nos torna... Ai, vou espirrar, peraí. Ai, Kel. Vou de novo. Eu não me dou permissão, tá? De ser maior do que essa minha mãe, de conseguir ter a minha vida mais positiva que a da minha mãe. Então, quando... entendeu aí, né? Quando essa mãe, ela fica nesse lugar de
coitada, nesse lugar de eu não fiz nada porque eu tinha filhos, eu não fiz nada porque, né, esse papel de mãe, ele ficou pesado. Então eu não consigo sair, abandonar essa mãe e em respeito a ela, né? Nossa, ela deu a vida por mim, ela fez isso por mim. Então eu não consigo sair desse lugar também, que é um lugar de submissão, tá? Em que eu não consigo realmente cortar esse cordão umbilical para eu ter a minha vida, para eu ter a minha individualidade, para eu ter a minha individuação. Vocês entendem quando eu falo que é individuação? A individuação, ela é um termo na psicologia analítica, tá? Em que Jung traz o autoconhecimento. Nada mais é do que o autoconhecimento. Eu tiro tudo que é externo, eu não represento nada do que é externo, e sim o que é interno. Então, a individuação, ela vem do sentir e do ser. A individualidade, ela vem do fazer. Quando você protesta, né, da sua individualidade, num relacionamento, por exemplo, você tá falando pro outro, olha, eu preciso fazer, eu preciso estar, eu preciso que eu pertença a algo, tá? Isso é individualidade, eu preciso estar sozinha, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar isso, tá? Isso é individualidade. A individuação, ela vem muito mais do ser e do sentir. Eu preciso ser isso, eu preciso sentir isso, eu sinto isso e ter essa... Oi, Lu, bem-vinda. Essa separação, tá? Do que é individualidade e do que é a individuação. E a individuação trazendo, né, saindo da técnica, do termo técnico, é o autoconhecimento em si, né? Aquilo que eu me permito sentir, aquilo que eu me permito ser, logo fazer, tá? Perfeito? Joia? Então tá bom. Uma das coisas que a Maureen fala, tá? Deixa eu mostrar a capa do livro pra vocês, que é esse daqui, tá? A Jornada da Heroína, Maureen Murdock. Uma das coisas que ela propõe aqui que nós façamos é ver essa mãe como algo separado, né? Como uma mulher mesmo, porque a gente coloca essa mãe num pedestal, né? Muitas vezes com um véu, né? Aquela divindade, aquela com uma sacralidade até, de que ela é perfeita, de que ela não erra, de que ela deveria estar ali para servir você a todo custo, né? E a gente esquece que ela também é uma mulher, né? Foi uma criança, foi uma adolescente que passou por essa jornada também. E quando a gente sai, né, fora da caixinha, sai dessa relação e vê essa mulher, né, essa mãe como uma mulher realmente, a gente começa a entender, né, e começa a olhar para essa nossa mãe interior e a nutrir, nós mesmas nutrimos essa mãe interior fazendo coisas por nós mesmas. Então, se a gente aponta para essa mãe negativa, porque faltou, e fica olhando só na falta, a gente também começa a ser igual ela. Porque essa mãe interior, ela precisa de uma nutrição, ela precisa de um carinho, de um cuidado que somente nós podemos dar para ela. Tá bom? Vamos lá, que eu não quero prolongar muito. E aí você deve estar pensando, Carol, mas minha mãe foi e é maravilhosa, aquela mãe parceira, aquela mãe que me apoia, aquela mãe que tá do meu lado em todas as decisões e tudo mais. Opa, cuidado, tá bom? Porque separar-se dessa mãe boa para você entrar nesse processo de individuação é muito mais difícil do que da mãe negativa, da mãe má, tá? Porque como que eu vou negar, como que eu vou me separar de alguém que é tão bom para mim? E eu começo a ser uma cópia dela, mesmo eu negando algumas partes dela, né, que eu vejo nela, mas que estão em mim. Como que eu vou me separar disso? E aí eu continuo repetindo padrões, eu continuo repetindo crenças, né?
Parece algo maravilhoso e sufoca, e muito, porque essa separação ela é muito dolorosa, né? Porque é como se fosse uma simbiose mesmo, não existe separação de uma e de outra. E aí você pode até lembrar, ter na família, ter amigas, né, em que elas se vestem até iguais, o jeito de falar é igual. Claro, temos características das nossas mães. Eu aqui falando, eu vejo minha mãe completamente, ainda mais agora de óculos. Depois eu mostro uma foto da minha mãe pra vocês. Quanto eu tô parecida com ela, mas não quer dizer que eu sou igual a ela em tudo, né? Esse processo de individuação, esse processo de separação, ele já aconteceu em um momento. Quando eu percebi que eu sou alguém completamente diferente dela, porém com características dela. Tá? Então, essa mãe boa, a gente se separar dela é algo muito doloroso. Muito, tá? Em que a gente se culpa o tempo todo de sair de perto dessa mãe. E muitas vezes a gente vai pro oposto, né? Não, pro extremo. O que a gente faz? A gente muda de cidade, a gente inventa uma briga, a gente casa com alguém que ela desaprova, tá? Então, existe isso dentro de nós, também nessa separação, quando fica insuportável, quando esse sufocamento, né, fica insuportável, a gente vai totalmente pro extremo, tá? Por isso que essa separação é desafiadora. E aí, também nessa separação do feminino, a Maureen fala sobre o corpo, tá? Sobre a identificação do corpo, sobre a rejeição do corpo feminino que acontece lá na adolescência. E aí, ela traz aqui a mãe como apontando como uma competição, né? Que essa menina, ela começa a ter um corpo, ela começa, talvez que a mãe desejasse ter e não teve, começa os ciúmes, tá? Dessa criança, dessa menina adolescente com o pai. Então, essa mãe, ela interfere também nessa rejeição do corpo feminino. E a menina vai totalmente pro oposto. Ela não aceita, né, o seio crescendo, ela não aceita o corpo ficando cheio de curvas, né? Então, é muito desafiador também. E também entra o pai aí na rejeição do feminino quando ele começa a se desligar dessa mulher menina, né? Menina-mulher, por perceber que agora ela está virando uma mulher, então ele não pode estar tão próximo. Se antes, né, ele fazia qualquer coisa, por exemplo, dava banho na criança, ele já não pode mais dar banho, ele não se sente confortável, de ficar abraçando, de ficar beijando, de ficar perto dessa menina. Então a menina entra num duelo entre ela mesma, né? De tipo, eu sou uma mulher ou eu sou uma prostituta? Eu sou uma mulher que não pode ser feminina, então o que eu vou ser? E eu lembro muito bem nessa época do feminino, dessa rejeição do corpo, né? Aqui eu já trouxe em alguma live sobre... não foi nem na live, foi no Clube do Livro, que eu trouxe essa questão do meu corpo até, né, que lá para os 11 anos eu fui a minha menarca, né, foi com 11 anos, então eu desenvolvi o meu corpo muito cedo, e dentro da minha rede de amigas, eu é que encorpei, né, mais rápido e primeiro e tal, e eu já fui pro endocrinologista tomar um remédio para emagrecer. Né? Então, desde esse momento, né, dentro da cabeça da minha mãe, já culpei, já falei, mas já foi para terapia isso também, da questão de estar gorda, né? Aos 11 anos, estar gorda e tomar remédio para emagrecer. Então, eu neguei totalmente o meu corpo, eu rejeitei totalmente o meu corpo até os 14, 15 anos, em que eu vestia. Quem aqui é da época da calça da Zump? Eu vestia uma calça da Zump, cargo grandona, né, um camisetão da Coach, e andava desse jeito, descabelada. Então, assim, era algo que eu queria esconder, né, um corpo feminino, encorpado, né, porque isso agredia de alguma forma a minha mãe e não era legal.
Então, de algum modo, eu escondia esse corpo. Lógico que depois, né, a gente vai se redescobrindo, a gente vai buscando referências, tanto fora quanto dentro, e isso foi se modificando. Mas a gente precisa também estar atenta, né, nós mães, e por isso que eu perguntei aqui quem era mãe, o como a gente lida, né, com essa passagem da criança para adolescente e para mulher. Opa, e era eu a mesma, que nunca vi beleza no meu corpo. Só agora, depois dos 40, que percebi o quanto já tinha beleza em tudo isso. Haja terapia. Com certeza, minha amiga, com certeza. É sobre isso mesmo. E aí, quando a gente não sai desse lugar, né, de enrijecimento até do corpo também, a gente precisa se tornar o quê? Forte, né? Muitas vezes a gente engorda, muitas vezes a gente vai para lutas, que não é errado, tá? Você ir para luta, você fazer um jiu-jitsu, você fazer um kung fu, né, Kel? Você fazer uma capoeira, nada disso, né? E eu lembro também que nessa época, minha mãe tinha academia lá em Goiás, eu fui fazer luta livre, eu fui fazer Muay Thai, fui fazer capoeira, né? De uma menina, de uma criança que fazia balé e jazz, eu fui fazer luta livre. Por quê? Era lá que eu era aceita. Era lá que o meu corpo, né, forte naquela época, ele era reconhecido, e não no balé. E não no jazz, não, no sapateado. Eu era muito pesada pro sapateado. Então, já que eu não me reconheço no feminino, eu vou pro masculino, é onde eu entendo, né, que eu pertenço. E aí o meu corpo, minha mente, as minhas ações, elas se tornam fortes, né? Então, eu sou a determinada, eu sou a produtiva, eu vou a que faz e acontece, eu não me permito sentir. Tá certo? Tá fazendo sentido aí? Fichas estão caindo? Estão caindo? Espero que sim. E aí, terminando aqui, vai lá, vai ficar gravado assim. Obrigada, viu? Uma mulher que se sentiu rejeitada pela mãe se sentirá profundamente desamparada e continuará a procurar o que nunca teve. Ela pode se comportar para sempre como uma filha buscando aprovação, amor, atenção e aceitação de uma mãe incapaz de lhe proporcionar essas coisas. Beijo! Se a mulher se sente alienada ou rejeitada pela mãe, ela pode inicialmente rejeitar o feminino e buscar o reconhecimento do pai e da cultura patriarcal. Entendem como é importante essa separação da mãe para que a gente se reconheça como indivíduo único, tá? Mas que depois, ao reconhecer, ao nutrir esse masculino em mim, eu preciso voltar para curar essa relação com a mãe e pai. Porque se eu de mãe e filha, porque se eu fico nesse lugar de masculino, isso vai para a vida inteira. E isso, como que a gente fala, que a gente seca por dentro, tá? E aí eu quero deixar uma mensagem final aqui para vocês, que é o seguinte: não importa se pensarmos na deusa como um ser personificado ou como uma energia que nasce e flui dentro das mulheres e entre elas. A imagem da deusa é um reconhecimento do poder feminino, que independe dos homens e não é proveniente da visão patriarcal das mulheres. A deusa reflete para nós o que tanto falta à nossa cultura, imagens positivas de nosso poder, de nossos corpos, de nossas vontades, de nossas mães. Olhar para a deusa é nos lembrarmos de nós mesmas, é nos imaginarmos plenas. E essa deusa existe em cada uma de nós, tá bom? Um beijo, fiquem bem, espero que vocês gostem, tá? E compartilhem. Um beijo.